dos profetas, os livros de Moisés, aqueles que cuidavam para que o povo não saísse do caminho, mas o poder subiu na cabeça deles, como hoje, está como hoje. E eles colocavam um fardo pesado sobre os ombros das pessoas, para que elas nunca pudessem se libertar deles. Então parece que Deus não estava ouvindo mais os homens. Parece que só castigo, só castigo, só castigo, só castigo, e nada de liberdade, nada daquele homem que via trazer a paz, aquele homem que via com vara de ferro quebrar os reinos do mundo e trazer o seu povo para a alegria, para a bonança, para a nova proclamação do Evangelho. O reino de Deus estava chegando naquele momento, porque Jesus estava na terra. Então Jesus está na terra, o reino de Deus está na terra, habitando com ele. Olha o que Jesus diz sobre ele mesmo em Mateus capítulo 4, versículo 11. Versículo 11 ele diz assim, versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra, a morte raiou uma luz. Veja bem, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma grande luz. Jesus, o povo que vivia em trevas. Quem é o povo que vivia em trevas? Todo mundo. Nós todos vivemos em trevas. Jesus veio para nos dar a luz. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Delitos é o que um criminoso comete contra a lei. Isso é delito. E nós estávamos mortos nele. O que é mortos nele? Que nós não praticávamos nada do que Cristo, do que Deus pedia, do que Deus requer de nós. Nós só vivemos e fazemos os nossos próprios desejos, nossos próprios egoísmos. Então ele diz que nós estamos mortos nos nossos desejos, nos nossos delitos, nos nossos pecados. E Jesus é a luz que vem radiar, nos tirar desse pecado, nos tirar, nos quebrar as correntes desse aguilhão e nos fazer enxergar a podridão que nós estamos, nos fazer enxergar o que realmente é a coisa de Deus e é a coisa do diabo. Essa que é a verdade. Essa que é a realidade da vinda do Filho do Homem. E aqui Jesus, então Jesus está indo para o jardim de Getsemane, onde ele ora pedindo para Deus afastar aquele cálice dele. Qual que era o cálice? A cruz, a surra, a blasfêmia, a humilhação que ele começou a passar quando os soldados vieram ali, trazido por Judas o traidor, depois de que Jesus renova a aliança conosco, depois da ceia com os 12, onde Jesus faz uma nova aliança, onde Jesus renova a aliança, onde ele diz que a partir de agora o reino de Deus está aqui, onde ele diz que o Espírito Santo virá, trazendo força, trazendo capacidade, trazendo sabedoria, trazendo o modo de enxergar como Deus enxerga o mundo, o modo de pensar como Deus pensa o mundo, para todos aqueles que ele chamar, para todos aqueles que ele seguir. Logo após isso, Judas vai e traz Jesus. Judas traz uma centena de soldados ali para prender Jesus ali no Monte das Oliveiras. E ali o Pedro tenta cortar a cabeça de um, erra, pega, arranca a orelha, e ao mesmo tempo Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua bondade, porque ele sabe porque ele veio para aquele dia. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do inimigo. E como que ele fazia isso? Como que era a sublime, o complemento
como se diz, né? O cumprimento da vinda de Jesus. Como que era? O que que era? Era a morte na cruz, para que ele pudesse ressuscitar e para que todos aqueles que crêem nele ressuscitem no dia que ele voltar. Essa é a história, essa é a consumação dos tempos ali com Jesus. É isso que Jesus veio fazer. Então ele, com todo amor, restitui a orelha do soldado que Pedro havia arrancado, porque ele fala para Pedro que quem fere com espada também será ferido. E ele veio para aquele dia. Não adiantava ninguém querer proteger ele, não precisava ninguém querer ser guarda-costa dele, porque ele sabia o que estava acontecendo. Foi para esse dia que ele veio, para o dia da humilhação, para o dia da tristeza, para o dia da dor, para o dia da crucificação, para o dia da morte. Foi para isso que Deus veio. Assim, ele desfazia toda a obra inimiga que estava existindo sobre os ombros dos seres humanos. Então os homens levaram ele, bateram e depois prenderam, passou a noite pendurado, sangrando, acabando com o sangue do seu corpo, todo arregaçado, todo humilhado, todo cortado, todo quebrado, e depois teve que carregar a sua cruz. Ele teve que carregar a cruz até aonde seria crucificado. Ninguém fazia isso. Eles carregavam no máximo aquele estrado de cima, aquele pau de cima, mas a cruz inteira, nenhum homem jamais fez isso. Foi obrigado a fazer isso. Mas Jesus foi obrigado a fazer isso pelos meus pecados, pelos seus pecados. Aquele homem foi humilhado, aquele homem foi surrado, aquele homem foi traído, aquele homem foi abandonado. Ali, quando os soldados no jardim ali pegaram Jesus, amarraram Jesus, todos os seus discípulos correram, os 11 correram, e o 12º estava ali beijando ele. Um beijo de traição, um beijo de Satanás na face do Salvador da humanidade. Onde esses homens levaram ele sozinho, porque ninguém estava com ele, a não ser João, o apóstolo João, que acompanhava de longe. Acompanhou tudo com Maria, a surra de Jesus. Acompanhou tudo com Maria, a humilhação, o desprezo, o escárnio, aqueles homens zombando dele, batendo nele, simplesmente porque ele queria salvar a humanidade. Não é maluquice isso? Jesus veio para ser a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem está em mim jamais viverá em trevas. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vocês, escolhidos meus, que me seguem, que acreditam em mim, que cumprem a minha palavra, vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. É isso que Cristo diz. Eu e você, sem Deus, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós morreremos, iremos para o inferno. Sem Deus, só existe uma saída: o inferno. Nós vamos viver uma vida regrada de tudo aquilo que a gente acha que é bom, mas de tudo aquilo que Satanás está oferecendo, o banquete do diabo, porque nós somos cegos, nós não temos a mente de Deus e nós não temos o olhar de Deus, nós não sabemos raciocinar para enxergar tanto as coisas boas como as coisas más, porque nós tiramos Deus da nossa vida, nós tiramos Deus do mundo. Então tudo eu posso fazer tudo, porque não existe mais moral, não existe mais certo e errado, não existe mais ninguém que possa ditar para mim o que é certo e o que é errado, porque todas as leis que governam o mundo, elas nasceram das religiões judaica cristã, e não foi o homem que criou nenhuma lei. Elas nasceram tudo lá, nas leis judaicas cristãs. Os cristãos que trouxeram a lei para o mundo, Jesus que trouxe a lei para o mundo, Deus que ordenou a lei lá para o povo de Israel. Não foi nós aqui no Ocidente. Nós acabamos com todas elas, nós quebramos todas elas, nós sepultamos Deus no nosso coração. Então nós podemos fazer de tudo, nós fazemos o que nós bem entendemos,
porque nós não temos moral, nós não temos dignidade, nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Assim é a vida de quem vive longe de Deus. Jesus Cristo veio nos dar vida enquanto nós éramos seus piores inimigos. E o que nós fizemos com ele? Nós crucificamos eles. E hoje, o que nós fazemos com Cristo? O que nós fazemos com a sua palavra? O que nós fazemos com as suas verdades? Nós cuspimos nela. Nós cuspimos nela. Nós entregamos ela ao fogo. Nós jogamos fora. Nós fazemos disso aqui como se fosse qualquer porcaria, como se fosse qualquer cotonete que a gente usa e joga fora. Nós cuspimos na lei de Deus, nós fazemos pior, nós crucificamos Cristo todos os dias da nossa vida, porque nós não seguimos, nós não cumprimos, nós não obedecemos, nós não acreditamos. Mas Deus veio ao mundo para desfazer as obras do inimigo, e todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. Amém? Deus abençoe você. Cuidado com seu final de semana. Você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para curtir a vida, você não nasceu para fazer o que você bem quiser, você só nasceu para glorificar o nome de Deus. E se isso você não está fazendo para Deus, você pode acreditar ou não, você pode dar mínimo ou não, mas para Deus você continua morto nos delitos e nos pecados.